Pessoal, vamos falar hoje sobre sistemas de numeração. Como é que funciona isso? É muito importante? Não é tão importante? Cai nos vestibulares? Cai pouco? Cai muito? Como é que funciona? Bom, essa parte aí eu diria que é uma das coisas mais importantes que a gente tem sobre os números, porque é a maneira como a gente os escreve. A gente, inclusive, aprendeu a escrever os números no sistema de numeração decimal, que é o primeiro que eu vou falar, tá? Aqui, quando a gente aprende, lá pequenininho, né, no Fundamental 1, ainda criança, a gente começa a aprender centena, dezena, unidade, valor absoluto, valor relativo. A gente está aprendendo essas coisas no sistema de numeração decimal, mas existem outros sistemas. Por exemplo, todo mundo já viu um código de barras num determinado produto quando a gente vai comprar numa loja ou algum lugar. Um livro, por exemplo, ele tem lá o código de barras. Por exemplo, você vai pegar um livro como esse, e aí, esse é um livro de matemática, aqui tem o código de barra, olha só. Então você pode ver aqui, não sei se deu um foco, mas o código de barra representa também uma série de números. Só que esses números com as barrinhas brancas e pretas, eles não estão escritos da maneira como a gente está acostumado, que é o sistema decimal. Vou falar um pouco aqui do sistema decimal e contar algumas histórias para vocês, explicar como é que pode cair em questões. Vamos até fazer questões também. Bom, então quando eu falo aqui sobre centena, dezena e unidade, esse número aqui, quando eu olho para ele, ele vale 4, mas o papel que ele está realizando, ele está atuando como 4 no número? Não, ele está atuando como 400, porque ele está na casa das centenas. Então, na hora de escrever aqui, o correto é falar que aqui é 4 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 400. Nós, hoje em dia, utilizamos os números, acredito que toda a civilização da Terra atualmente, no dia a dia, trabalha com os empilhamentos de potências de 10, digamos assim. A gente tem 10 dedos nas mãos, então a gente conta as coisas de 10 em 10. Começa de um por um, depois que vai ficando maior, começa a juntar de 10 em 10, aí chama de dezena, vai ficando maior, aí vai chamando de centena, vai ficando maior, vai chamando de unidade de milhar, e dezena de milhar, e milhão, bilhão, enfim. Depois fica muito grande. Mas a ideia é trabalhar com potências de 10. Aqui, dezenas, 5 vezes 10 a primeira. Aqui, unidade, 8. 8 vezes 10 elevado a zero. Tá? Esse 10 elevado a zero eu vou escrever sempre como 1, mas é só para ficar formalizado que são potências de 10. 10 ao quadrado, 10 à primeira, 10 elevado a zero. Se o número for maior, aí tem 10 a terceira. Aqui são 4 dígitos, né? Então esse cara aqui, esse 2, ele vai fazer o papel aqui, ó, 2 vezes 10 a terceira. Esse 9 é 9 vezes 10 a segunda, porque é centena vezes 100. Esse 7 é 7 vezes 10 a primeira, porque é dezena. E o 4, unidade. Pode colocar somente o 4, não precisa 4 vezes 1. Aqui eu dei um exemplo, então assim, eu estou partindo o número. Né? Aqui eu dei um exemplo que às vezes serve para a gente montar equações, montar sistemas de equações do primeiro grau, segundo, enfim, de um modo geral. Quando uma questão fala assim, um número de 2 algarismos, como é que eu represento o número de 2 algarismos? Você fala AB, beleza. Agora, cuidado para não confundir. AB não é A vezes B, é AB, A agarradinho com B junto. Quando eu for traduzir aqui, eu preciso lembrar que isso aqui é dezena e isso aqui é unidade. Então, na verdade, quando eu escrevo o número AB, eu estou querendo dizer que é 10A mais B. Dessa forma. Então, se for um número com 3 algarismos, pode ter um número M aqui, deixa eu abaixar, um número M com 3 algarismos, ABC. ABC você escreve 100A mais 10B mais C. Você escreve dessa maneira. Beleza? Então, de um modo geral, é assim que a gente representa. E se for uma coisa genérica, se você quiser aprender como é que se representa um número que tem muitos dígitos, vou mostrar para vocês aqui. Não acredito que a gente vai encontrar coisas grandes assim nos vestibulares, mas às vezes a pessoa quer fazer um problema de Olimpíada de matemática, quer fazer um vestibular, né, de uma maior performance, um nível mais avançado, às vezes uma prova internacional, e aí você pode encontrar
notações desse tipo, quer ler um artigo sobre sistemas de numeração de uma revista de matemática mais aprofundada e se depara com isso, aí fica assustado. Isso aqui é a mesma coisa que está aqui, é a mesma coisa que está aqui. Só está escrito de maneira mais genérica. Então seria o algarismo AK vezes 10 elevado a K, mais o AK menos 1 vezes 10 elevado a... Faltou aqui K menos 1. Calma. Tá. Não fica muito feio. AK menos 1 vezes 10 elevado a K menos 1. E assim por diante. Até A2 vezes 10 ao quadrado. A1 vezes 10. Aqui no finalzinho, A0. Então assim você representa um número de maneira decimal. Aqui é o que a gente precisa saber. Acredite ou não, tem questão em vestibular que coloca um número num leitor, por exemplo, do contador de energia ou no relógio lá para medir consumo de água, ou enfim, qualquer tipo de medidor e pede para a gente dizer qual é o número só pelo sistema decimal. Só olhando quem é dezena, quem é milhar, quem é unidade. Dessa forma e cai. E se não tomar cuidado, a gente perde questão, porque vai na pressa. Você que está vendo aí já pode ter passado por isso, né? Passou rápido para... Eita, errei, esqueci, troquei o algarismo de lugar. E às vezes a gente perde uma questão fácil. Bom, então esse é o sistema decimal. Existem outros sistemas também? Existem. Para você ter uma noção, nem sempre foi assim, de 10 em 10. Algumas civilizações contavam de 20 em 20. Sabiam disso? A civilização maia, por exemplo, que é de 2000 a.C. até em torno de 1700 a.C. Eu acredito que é nessa faixa aí. A civilização maia tinha um sistema de numeração que não era decimal. Era em base 20. Quando o número crescia, eles contavam de 20 em 20. Até 19 usavam símbolos, depois começavam a contar em potências de 20. Vê que louco, né? Ou talvez para eles, loucos, somos nós, né, que contamos de 10 em 10. Eles contavam de 20 em 20. Tem resquícios, por exemplo, até hoje, a civilização maia, né, pré-colombiana, mas, por exemplo, na França, em francês, alguns números ainda são falados da maneira de base 20. Eu não sei se tem alguma ligação com a civilização maia, acho que não. Mas, por exemplo, em francês, o número 80 se escreve e se fala assim. Se você olhar, assim, também como é uma língua latina, você não deve... Parece 80, não, não parece. Mas significa, ó, 80 significa 4 vezes 20. Olha que louco, né? Então, para falar 80, você fala 4 vezes 20. Para você falar 60, aí, só uma curiosidade aí, né? Você fala só a sonte. Beleza. Para você falar 70, olha como é que eles falam. Soação disse. Sabe o que significa isso? 60 mais 10 é 70. Quer dizer que lá eles não falam 70, um número só. Eles falam 60 mais 10. E aqui, 4 vezes 20. Olha só. Isso é o quê? É herança do sistema de numeração. E aí ficou até hoje lá. Uma vez um amigo falou que ele não é francês, ele falou para mim que quando ele aprendeu na escola normal, aprendeu a falar, era tão automático que ele nem, na verdade, nem sabia que era 4 vezes 20. Ele só falava, simplesmente. Ele é nativo e ele disse que nunca, depois que ele começou, foi crescendo, 12, 13 anos, ele parou para pensar e disse, não é que 80 é 4 vezes 20, que coisa louca, né? E é dessa maneira que se fala. Mas isso aqui são heranças, né, do sistema de numeração, como se contava antes. Mas a ideia padrão é essa. Eu vou mostrar para vocês um problema da nossa apostila. Está aqui a apostila que você tem, que é essa daqui. Na página 6 é o problema número 2, que fala exatamente sobre o que eu estava contando um pouquinho da civilização maia. Eles contavam de uma forma diferente. Isso é um problema de um vestibular, tá? Eles contavam de uma maneira diferente da nossa. Começavam com alguns símbolos e depois, quando o número começava a partir de 20, eles escreviam de um jeito um pouco diferente, bem curioso. Você vai aprender agora. Quem nunca viu, vai ver como é que eles falavam. Olha só, para representar o número 0, eles colocavam esse símbolo aqui.
que era como se fosse uma concha, tá? Representa o 0. Para representar um 1, super fácil, uma bolinha. 2, fácil, 2 bolinhas. 3, 3 bolinhas. 4, 4 bolinhas. 5, não são 5 bolinhas. 5 era um tracinho. Então aqui, 5. Para representar o 6, tracinho com bolinha. Como é isso? 5 mais 1. 5 mais 1 dá 6. E 7? 5 mais 2. Quando você vai olhando, diz, agora eu estou fera. 8 já sei. 5 mais 3 e 9. Todo mundo já sabe agora de escrever os números como os maias. Olha aí que chique. E 10? 10 não pode ser 5 com 5 bolinhas, porque 5 é tracinho. Então 10 seria tracinho, tracinho. 5 mais 5. 11. 10 mais 1. Mais uma bolinha. Então eu vou aqui até 19, que é onde para. 13 e aqui 14. Como é que seria 15? Você já deve imaginar, você aí que já está sabendo tudo de civilização maia. 14, 15, 5, 5, 5. 3 barrinhas. 16, 15 mais 1, 17. 18. E 19. Dessa forma. Aí olha só que interessante. Quando o número ficava de 20 para cima, eles mudavam a notação e colocavam a notação vertical, como se as coisas tivessem, os números fossem escritos na vertical. Então, olha só que louco. Falo que louco, mas é no bom sentido, tá? Acho genial quando você representa as coisas de maneira diferente. Ó. Então, era assim. Pegava um número e escrevia 3 posições. Eu vou fazer meu próprio número aqui, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, 7. Aqui. Aqui eu vou colocar 3. E aqui eu vou colocar 11. Pronto. Primeira posição, segunda posição, terceira posição. Dá para ver bem? Estou destacando aqui, ó. Primeira posição, segunda. Sabe como era que os maias contavam? Em potências de 20. E nós, hoje, contamos como em potências de 10. Então, centena, dezena, unidade, vê. Quando eu falava aqui, 431. 4 vezes 10 ao quadrado, 3 vezes 10. Então, vai contando potências de 10. Sabe como é que os maias contavam? Eles contavam em potências de 20. Então, esse número aqui, que eu falei que era 7, aqui é 3 e aqui é 11. Se a gente fosse colocar a primeira posição, só para ficar segunda, terceira. Olha como era. Como se fosse centena, dezena, unidade. Como se fosse, mas não é de potência de 10, é em potência de 20. Olha só que legal. Então aqui fica assim. 7 vezes 20 ao quadrado. Aqui 3 vezes 20 elevado à primeira. E aqui 11 vezes 1. Não precisa nem colocar vezes 1, pode ser vezes 11. É assim que eles contavam. Não é interessante? Diferente da gente. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, que dá 400. 7 vezes 4, 28. 400 vezes 7 é 2.800. 2.800. Aqui mais 60. E aqui 11. Então dá 2.871, né? Olha que legal. Esse foi um exemplo que eu dei aqui, tá? Na questão tem um número que eu quero que você tente fazer sozinho. Exatamente assim, tem um símbolo aqui e ele pergunta qual é o número que significa. Quero que você tente fazer usando esse mesmo
raciocínio. Esse, pessoal, que eu bati um papo com vocês agora é o sistema de numeração decimal. Na próxima aula, a gente vai ver o sistema de numeração binário e também vai fazer exercícios sobre decimal e sobre binário também, tá bom? Até lá!